Hoje a aula é complicada. What does this? Fosforilação. What does this? Me diz uma coisa só sobre esse fenômeno aqui, que tu já sabe, que eu não preciso falar mais. É o fenômeno da etapa número 1, a etapa fotoquímica da fotossíntese. Isso é um fenômeno que acontece. O que esse fenômeno demonstra? Síntese. Esse fenômeno demonstra a síntese de ATP. Isto é, fotofosforilação quer dizer momento em que a planta, no cloroplasto, com a presença da luz, com as clorofilas participando, faz ATP. Isso aí, Magrão, é chover para baixo, é da tapa e cega para baixo. É só esperar que caia. Agora, acontece que a prova, eu espero que ela dê uma complicada nisso aqui. Eu não, quero que é bem fácil. Ô Magrão, deixa de ser boca aberta. Quanto mais difícil cair isso, quanto mais os detalhes caírem para vocês, é melhor, porque vocês estão tendo essa matéria. Os coleguinhas de outros locais, tenho certeza que não sabem isso aqui. A fotofosforilação pode ser dividida em dois momentos: acíclica e cíclica. Olha só o que eu vou pedir que vocês saibam hoje. 30% do que eu vou falar, tu sabe. 70% é novidade para a maioria de vocês aqui. Hoje eu vim para arrebentar a boca do balão. Uma criança vomitou, mas fica tudo escuro. Fedor de avelhador. As botas não abrem o vidro aí. Acíclica e cíclica. Eu, quando sentei, a mãe sentou com aquele nenenzinho, eu gelei. Ai, meu Deus, ou vai chorar a viagem inteira ou vai vomitar. Mas na primeira curva, o neném me olhou ali. Não sei se foi porque ele me olhou, eu acho que foi isso. Magrão, mas fiquei quieto. Me deu vontade de dar uma porrada naquela criança. Coitado, doutor, coitado de mim. Olha aqui, ó. Eu vou te dizer uma coisa agora que tu vai bater palma, se quiser de pé. Como saber se a resposta do teste que mostra a síntese de ATP na fotossíntese, a resposta é a letra A, que diz fotofosforilação acíclica, ou letra C, que diz fotofosforilação cíclica? Como saber? Como saber? Aí entra o carvão. Se a prova disser assim, ó, que num dado momento do processo da fotossíntese, na fase clara, a síntese de ATP está ocorrendo com a participação das clorofilas A e B, pode marcar a cíclica. Participação das clorofilas A e B. As duas participam na síntese do ATP quando o Magrão for chamado de acíclica. Porque quando a prova disser, ou mostrar num esquema para vocês, apenas a clorofila A participando, marque cíclica. Participação da clorofila A. Prof, fala, querido. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Qual? Que a clorofila A participa dos dois. Com impressão. A clorofila A está presente nos dois processos. Onde estiver fazendo ATP, a clorofila A está. A B é que às vezes não está. Conclusão, tu olha para o esquema e localiza. Se tu achar a clorofila B, tu para de ler o esquema e marca essa aqui a resposta. Se tu não achar a clorofila B, só tiver a A, pode marcar isso aqui. Porque quando a B não participa, é isso aqui. Diga meu F você, querido. A fotossíntese é um fenômeno que visa também formar ATP. Na formação de ATP, participam as clorofilas A e clorofila B, num dado momento. Esse momento se chama de quê, querida? Fotofosforilação acíclica. Por quê, querida? Porque eu disse que participa as clorofilas A e B. Não dá vontade de levantar e aplaudir, queridos? Não. Continuemos. Outra coisa. No momento que as clorofilas estão participando, o que elas estão fazendo? Absorvendo luz. Sim ou não?
que eu vou dizer uma coisa agora que vai arrepiar os pelos de vocês. As clorofilas, ao absorverem luz, se excitam. Ficam com os tites arrepiados e começam a saltar elétrons. Os elétrons excitados começam a saltar das moléculas. Na fotofosforilação acíclica, os elétrons, magrão, ao saltarem da molécula, alguém os pega. São os transportadores de elétrons, os aceptores de elétrons. Quem? Na acíclica, os aceptores. Aceptores quer dizer quem pega, tá? Ou, se tu preferires, os transportadores. Transportadores de elétrons. Ó, elétrons são duas substâncias. Uma delas, chamada de plastoquinona, e a outra chamada de ferridoxina. Eu disse no início da aula que vocês teriam que torcer para cair isso aqui, porque eu jogo, magrão, que de mais sagrado eu tenho no meu corpo, que são as minhas cordas vocais. Sem elas não poderia estar dando aula. Que colegas de outros cursos que eu não vou citar nomes não dão isso. Vocês estão vendo isso. Quem é que sabe disso que eu estou falando aqui? Levante o braço. Uma. Se fosse aluno da onde, querido? Hã? Santana? Santa Catarina, lá de energia? Hã? Ah, do colégio Santa Catarina? Ah, entendi, de Santa Catarina, estado. Tiveram isso no colégio? Ah, querida. Foi professor ou professora? Professora? Tu vê? Como é que é? Parabéns para tu, não sei o nome dela. Não lembro o nome da mulher. Tá, mas não interessa, querida. Se tu vê, ela transmita os meus parabéns para ela, porque não é qualquer um que dá isso aqui, porque não é qualquer um que sabe isso aqui, querida. Essa professora era boa, né? Qual é a idade dela, querida? Sério, sem noção. Não, deve ser uma pessoa com experiência, já não é guriazinha, né? Era guriazinha? É bem novinha, que é assim, mais de 30? Não sei mesmo. Transmito meus parabéns para ela, tá? Que ela vai ficar muito orgulhosa. Olha aqui, ô magrão, esses dois caras aqui, ó, o que fazem na fotossíntese? Ficam esperando o elétron saltarem das clorofilas para pegar. Tá? Professor, puxa vida, e ali na cíclica, professor? Ouça, olha assim, ó. Se eu estiver vendo um esquema de fotossíntese e encontrar esses caras aqui, eu posso marcar a cíclica? Pode. Hã? Então olha aqui, ó. E se por acaso, professor, e se por acaso não tiver os dois, só tiver a plastoquinona, aí marca isso aqui. O aceptor aqui, o aceptor é a plastoquinona. Plastoquinona. Prof? Sim. Mas eu sou meio azarrado, sabe, senhor? Por que tu acha? Eles não vão dizer nada dessa dica aí que o senhor está dando. Tá aí. Eu vou chutar. Não faça isso. Não jogue a toalha ainda, criatura, tá? Não jogue a toalha. Vocês param de mandar bilhete que eu não vou pegar mais. Daqui a pouco eu não consigo ler mais. Olha o que tem de bilhete aqui no quadro. Mas então por que você não lê? Eu não dou aula, eu só leio bilhete. Eu vou ler um só. Quer ver minha borracha? Carvalho, quando é que começa a semana de julho? Tô falando? Quando é mais de julho? Eu só me vai, eu já não lembro disso. Carvalho, que são gavinhas. Eu nem expliquei isso ainda, criatura. Troca de microfone. Usa esse que está no seu bolso. Isso não é microfone. Vamos adiante. Atenção. Magrão, vamos supor que não te dei nada disso. Tá?
Não deram nada disso. Não deram nada disso. O que eles podem dar mais de dica, professor? Assim, por exemplo. Te deram um esquema. E além de mostrarem o esquema síntese de ATP, porque essa dica, querida, não te resolve nada. Mostrar síntese de ATP não te identifica se é essa ou essa resposta, porque nas coisas acontecem. Eles mostram que, durante o processo de síntese de ATP, concomitantemente, moléculas de água estão se quebrando e delas saindo oxigênio. Isso é, está ocorrendo fotólise da água. Se no esquema mostrar isso, marque acíclica. Na acíclica, ocorre conjuntamente com a síntese de ATP, fotólise da água. E obviamente, né, se tem fotólise da água, na acíclica ocorre a formação do NADPH2. Esses dois processos aqui, ó, não ocorrem na chamada cíclica. Por isso, queridos vestibulandos, qualquer uma dessas dicas aqui, ó, fotólise da água ou formação do NADPH2, dispensa as outras dicas. Tá legal? Dispensa. Tu olha para isso aqui e já mata a questão. Pessoal, só uma curiosidade que eu sei, que eu acho que isso aí nem cai. Por que eles chamam de acíclica e cíclica? Porque os elétrons, quando saltam da clorofila, podem voltar para os seus orbitais normais ou não. Se saltarem e voltarem, é cíclica. Se saltarem e não voltarem, aí é acíclica. Só por isso. Magrão, o que existe a cíclica? Quer dizer que os elétrons saltam, são capturados por esses caras aqui e não retornam mais. E aqui, eles saltam, são transportados por esse cara aqui e voltam para o orbital onde estavam. Por isso que é cíclico. Só isso. Ó, mas é meio complicadinho, então. Tem nada de complicado. Tem nada de complicado. Olha ali o esquema de fotossíntese. Vamos identificar se a resposta é fotofosforilação cíclica ou acíclica olhando para esse esquema. Olha isso aí. Como é que eu sei que é uma fotofosforilação esse esquema? Está mostrando formação de ATP com a presença da luz. Ah, tá. Só falta saber se é cíclica ou acíclica. Olha lá a clorofila A. Olha lá. Eles estão dizendo que a clorofila A está absorvendo luz para formar ATP. Cíclica ou acíclica? Ah? Qual, meu? Resposta? Tu identificou a clorofila A no esquema? Qual é a resposta? Não dá para dizer ainda, criatura. Porque a clorofila A está sempre no esquema. Continua olhando. Olha lá, oxigênio sendo liberado a partir de água, ó. Cíclica ou acíclica? Aí definiu a cíclica. Tá? Por enquanto chega de fase clara. Por enquanto chega de fase clara. Fase escura. Quem não acabou foi no síntese ainda, só a primeira fase. Ah, não, deve ter umas 10 questões sobre isso. Você quer cair uma. Fase química. Viram por que é importante fazer um curso extensivo? Para a gente poder dar tudo que pode cair. Pode ter nem cair nada disso. Para também se cai, tá certo. Fase química. Bom, primeira coisa, vestibulandos no extensivo amanhã, Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Fase química, ou também fase enzimática da fotossíntese. Me diz 3 coisas que tu saiba disso aqui. Me diz 3 coisas que tu sabe dessa fase aí. Primeiro, só ocorre se ocorrer a fase clara antes. Sim. Segundo, não se utiliza de clorofilas para ocorrer os eventos nela, porque a luz não participa. Me interessou essa frase. A luz não participa. Capaz? Sim. Capaz? Sim. A luz não participa, portanto será verdadeiro se eles disserem: alguns eventos da fotossíntese podem ocorrer até mesmo na obscuridade. É verdadeiro. Os eventos dessa fase podem. Eles não dependem da luz para ocorrer, eles dependem do que aconteceu na fase anterior.
Ludo participa. Onde acontecem esses eventos? No estroma. Ocorrência no estroma. Naquele local cheio de enzimas do cloroplasto. Local este que ele não tem clorofila. Puxa, professor, que aula linda que eu estou dando para você. Só falta o senhor me dizer agora os eventos. Os eventos. Diga para nós os eventos. Eventos. Professor, fala. Falta muito ainda para terminar a fotossíntese. Falta. Senhor, acho que eu tenho ainda tudo hoje do primeiro evento. São 2 eventos. É nesta fase que a planta fabrica matéria orgânica. É na fase escura que ocorre síntese de matéria orgânica. Diz isso diferente. Antes de dizer isso, me responda. Na fotossíntese, ou melhor, a fotossíntese, é um fenômeno de síntese de matéria orgânica? Sim, que é o alimento da planta, sim ou não? Em que momento do processo ocorre essa síntese de matéria orgânica? Na fase escura. Fase clara ou não? O que acontece na clara mesmo, querida, resumidamente? Fotólise da água, formação de ATP e síntese de NADPH2. Sim ou não? Nenhum disso fala em matéria orgânica. Bom, falou em fabricação de matéria orgânica, é no estroma do cloroplasto, a luz não está participando, é um fenômeno magrão da fase química. Certo, o que mais? Essa síntese de matéria orgânica, magrão, se dá a partir de alguém. De quem? Quem é o cara base para ocorrer essa síntese? Gás carbônico. A partir do CO2. Vestibulandos do Mauá. Qual é a importância do CO2 que as plantas tiram do ar? É a partir dele que a planta vai sintetizar compostos orgânicos na fotossíntese. E não a partir dele que a planta vai liberar o oxigênio para purificar o nosso ar atmosférico. O CO2 não é utilizado para a purificação do ar. O CO2 a planta usa para fazer o seu alimento. É importante dar CO2 para a planta, querida? É. Para quê? Ela fabricar a comidinha dela. Sim, mas a partir do CO2 clorofila, a partir do CO2. Sim. A planta pega o CO2 e dele surge matéria orgânica. Sim, mas, senhor, fala. Não dá, ao invés de falar em matéria orgânica aí, ó, não dá para substituir matéria orgânica já por glicose? Dá. Quer botar glicose ali no lugar de matéria orgânica? Bota. C6H12O6, porque ela que está na equação, né? Pois é, senhor, uma coisa que eu queria perguntar ao senhor assim, desde aquele dia da equação. Por que na equação aparece a glicose? Porque a glicose é o produto final. Ah, certo. Tá, mas a glicose não é a única matéria orgânica que a planta fabrica. Claro que não. Partir de CO2 e chegar em glicose, como se diz no ditado popular, muita água passa por baixo da ponte. Sair daqui e chegar aqui, muita coisa acontece. E eu vou te dizer uma coisa agora, Magrão, que eu quero que você se lembre no dia da prova. Siglas, vocês adoram siglas, né? Vocês adoram siglas, né? Então ali tem 3 para ti. RDP, PGA, PGAL. Alguém sabe o que significa essas siglas? Bom, tu nem precisa saber o que significa. Se tu as encontrar numa questão de prova, para isso serve o curso pré-vestibular, dica, macete. Se tu as encontrar numa questão de prova, a questão é sobre fotossíntese, fase escura e mostra síntese de matéria orgânica.
Porque são tudo compostos que atuam na etapa química da fotossíntese. São tudo substâncias que estão ali, Magrão, ali no estroma, que participam da síntese da matéria orgânica. Se vocês querem o número por extenso, eu dou. RDP quer dizer ribulose difosfato. É que reage com o gás carbônico, não precisa saber isso. PGA, ácido fosfoglicérico. PGAL, aldeído fosfoglicérico. Não precisa saber isso. Só para mostrar que eu sei. Deve ser que tem aquele aqui na alça. Aqui. Eu não quero nem saber quem andou passando verniz nas baratas. Diz o ditado. Eu não quero nem saber se o papo é macho. Quero comer ovo. Quer saber? Eu não quero nem saber que a turma aqui, ó, não custa abraçar o diabo. Estamos tudo no inferno. Quer mais um dedo com o leproso? Tudo a mais dedo da vida. Quer mais um peido para quem já está cagado? Você está cagado mesmo? Peido a mais, peido a menos. O que é mais um biscoito para aquele que... Como é que é? Só pode ser comida, criatura. Ô Magrão, você está fazendo um teste. Os teus coleguinhas do lado estão suando gelado. E você está ali tranquilo. Porque o teste fala dessas siglas. E apareceram essas siglas no teste, Magrão. Eles estão falando do quê? Síntese de matéria orgânica a partir do gás carbônico na fase escura da fotossíntese, sem a luz participar ali no estroma do cloroplasto. Não é bonito ter conhecimento, querida? É lindo, é maravilhoso. Mas será um problema difícil, moços. Não existem problemas difíceis. Todos têm solução. E cada vez que a vida te apresentar problemas, comece a resolver pelos mais fáceis. Depois passe a resolver os mais difíceis. Os chamados impossíveis, desde que o tempo se encarrega de resolvê-los. São Francisco de Assis. Vai, volta pra cá. Magrão, o Chicão vai fazer prova. Não, Chicão, São Francisco de Assis. Olha respeito pro santo. Chicão. Chicão. Professor, acho que agora terminou, né? Acabou, né? Não, agora está começando. Aquilo ali é uma dica só. Conhece uma sigla chamada PGA, querido? Onde é que ele fez essa sigla? Síntese de matéria orgânica em que momento da fotossíntese? Fase escura, beleza? Quem é que te disse isso, querida? Eu. Mas quem é que mostrou para o mundo que antes de chegar em glicose se passa por tudo aquilo ali? Calvin. O Klein? Não. O Calvin. O Klein? Não. O Melvin. O Melvin Kelvin. Tu tem um nome que tu te lembra quando eu falo em fase... Tu tens um nome que tu te lembra quando eu falo em fase clara da fotossíntese? Sim, o rio. Sim ou não? Agora eu vou dar um nome para te lembrar sempre quando falar em fase escura. Calvin. Quantos nomes tu tem na tua memória ligado à fotossíntese, querida? 2. O rio e o Calvin. Qual deles está ligado à fase clara? Rio, por quê? Porque ele que falou que não nada água, sim ou não? Qual deles é ligado à fase escura? Calvin, por quê? Porque ele que falou que para formar matéria orgânica tem que passar por uma série de coisas, dentre elas aquelas coisas lá. Sim ou não? Sim ou não? O que são reações de Hill? São todas as reações que mostram a origem do oxigênio na fotossíntese. Sim ou não? O que é ciclo de Calvin? Olha aqui, ó. Tu cuida, tá? Ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Tem no livro. Pinta. Pinta, criatura. Porque é importante. Se um dia cair assim para ti, em que organela? Em que local desta organela acontecem as reações do ciclo das pentoses? Primeira coisa do aluno lá. Ciclo das pentoses equivale a ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin ocorre no estroma dos cloroplastos. Vamos marcar essa resposta.
Professor, só um pouquinho, professor, é que assim, eu só vou ser bem sincero para o senhor. Eu já estou assim muito afim de parar com tudo. Meu tio comprou um caminhão, tá? Eu acho que eu vou dar uma música para ele puxa a lenha lá para as indústrias. Tu vai jogar o balde agora, meu Deus? Eu vou te ensinar um truque. Qual é o teu problema? Ah, eu não consigo decorar que o rio é do cara da clara e o carro da escura. Então eu vou te ensinar um truque. Quando eu me esqueço, eu uso esse truque. Que o professor também esquece. Somos seres humanos, pessoas humanas. Como saber que Rio é o cara da fase clara? Por causa desse H. Porque H é a letra da palavra Hélios. E Hélios quer dizer sol, luz. Então é o cara da fase clara. Não seria mais fácil decorar? Não. Se tu não gostou desse truque, Magrão, olha aqui, ó. Como é que tu vai saber que Rio é o cara da fotólise da água? Tu pega o H do nome dele, bota H2O. É o cara que trabalhou com água, ele é um gás carbônico. Ah, eu te prefiro. E Calvin, professor, usa o C. Esse C de Calvin vai te lembrar a fase escura, sabe por quê? Porque esse C é o C da palavra claro que é escura. Calvin, claro que é escura. Aí um cara em Porto Alegre, ah, mas claro que é escura, vai me confundir. Então tu pega a palavra Calvin e usa esse C para escrever CO2, para escrever C6H12O6, CO2, C6H12O6, C de Calvin. É o cara que trabalhou com tudo isso, CO2, C6H12O6. Viram por que eu já fui capa de revista? Globo Rural, quem falou? Professor, eu já vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor Teixuga é muito sabido, né? Sim. O senhor Teixuga é muito esperto, né? Sim. O senhor se acha, não, senhor? Sim. Tudo isso é verdade. What is this? Gás carbônico. What is this? Glucose. What is this? Impossível. That's impossible. Não tem como. Só mágica. Pegar CO2 e dele fabricar a glicose. Não tem. A não ser que alguém participe também. Mais desse e mais desse. Magrão, quantos carbonos tem na glicose? 6. E no gás carbônico? 1. Então, já bota um 6 ali. 6C. 6C. Agora tá melhorando. Professor Carvalho. 6O2 tem 12O. E aqui só tem 6. Agora vai 6. 12O. 6 aqui com 6 aqui. Por isso, pelas barbas do profeta, por isso que na equação da fotossíntese tem 6 CO2, uma glicose e 6 água como resíduo. Eu disse que na fase escura tinham 2 processos que ocorriam. Um deles é esse, e o segundo é formação de água. Formação de moléculas de água na fotossíntese é só na fase escura que acontece. Na fase clara, a água participa, querida. Me ajudem. A água participa dos eventos na fase clara? Sim. Participa como? É quebrada. A água aparece na fase escura? Sim. Quebrada? Não. Formada. Você então pode cair água na minha prova. Se cair, peça outra para o fiscal. Ou seja, tem um problema aí. 2. O senhor é muito... O senhor se julga, né, senhor? Sim.
sem ser. Aqui estão sem ser. Aqui eu sei de onde é que vieram esses seis oxigênios. E aqui é eu. Que isso, que tudo? Não, eu quero ver. Quero ver onde é que você vai cavocar esses hidrogênios. Só que vai prestar meu tenho. Qual? Que o NADP pegou o hidrogênio para ficar assim. Sim. E agora ele está lá na fase escura, professor. Relaxa, porque vamos lá. Ele está lá na fase escura. Não acredito. Ele vai dar os hidrogênios que ele teve tanto trabalho em pegar. Sim, ele é quem vai entregar os hidrogênios para o gás carbônico. Capaz! Ele pegou e não vai ficar com os hidrogênios, querida. Não, ele é só um transportador temporário. Ele vai tomar. Gás carbônico, ó. Toma, os hidrogênios são para ti. Trouxe lá da planta clara. A origem desses hidrogênios da glicose é qual? Da água. Não, não, não! Não posso acreditar! Os hidrogênios que ele vai dar para o gás carbônico são esses aqui que ele pegou da água! Sim, Pedro. Sucavando. Então o gás carbônico se reduz. É óbvio. Se o gás carbônico recebe hidrogênios, ele passa por um fenômeno químico chamado redução. Tá? Então está correto dizer que a partir da redução do CO2, graças ao NADP, forma-se glicose e algumas moléculas de água? Sim. Agora as coisas estão ficando mais claras em my life. Eu nunca tinha visto isso one day in my life. Só que outro detalhe. Eu preciso do ATP também. Para que, professor, eu quero ATP? Para que o ATP ceda a energia que está nele para a glicose. O ATP, magrão, é quem vai fazer com que a glicose contenha energia. Professor Carvalho, sabe qual é a impressão que eu estou tendo? Ai, meu Deus, falo. Que essas duas coisas aqui, que coisa? Esse cara aqui. Que esses dois caras aqui, que estão sendo utilizados com o gás carbônico para fazer aquilo, vieram da etapa anterior. Claro. É o que eu tentei te mostrar no esquema da página... Onde é que está a página? Ali, ó. Na página 86, diz assim, ó. Resumos importantes. Olha ali, resumos importantes. Leia ali, Quetur. Olha ali os resumos importantes, por favor. Olha que legal o truque, ó. Viu? Isso é criatividade. O cara achou outro truque para memorizar que rio é da fase clara. Olha que bom. Isso aí, viu? Isso é brilhante inteligente. Como é que vai se lembrar que rio da fase clara? Iluminada. Com H. Quem é que mandou o bilhete? Tu me permite usar esse truque por causa da minha vida? Legal, Magrão. Ah, legal. Depois tu pega o teu material e vem comigo. Tá feliz com o que tu fizeste? Teu esquema é melhor que o meu. Viu? Eu vou ler outro bilhete também. Um pouquinho. Professor Carvalho. Ai, meu Deus. O senhor prometeu que ia trazer bombons para nós de Porto Alegre. Trouxe. Puta merda. Esqueci. Vou ver o que eu posso lembrar. Você é galo, não, senhor? Quer dizer então que o senhor dorme no pau e amanhece cantando? Agora, meu! Acho bom um prego, meu! O senhor não sente dor nas suas bolas com essa calça apertada? Que é isso, meu? Está apertado. Se bem que não está muito cômodo também. Mas vou voltar pra cá. Olha aqui. Que água é nutriente e não alimento. Qual é a diferença de nutriente e alimento?
Isso não é a minha parte, mas eu já vou falar agora. Qual é a diferença de nutriente e alimento? Alimento é todo aquele que, ao ser metabolizado, libera energia. Nutriente é tudo aquilo que é metabolizado, podendo ou não liberar energia. Logo, todo nutriente é um alimento ou todo alimento é um nutriente? Todo alimento é um nutriente, mas nem todo nutriente é um alimento. Me dê um exemplo de um nutriente que não é alimento: água. Porque água, ao ser metabolizada por mim, não me dá energia. Ninguém fica, quer ver? Faz o seguinte, fica uma semana só tomando água. Na semana seguinte tu não tem força para nada. Tu está nutrido, mas não está alimentado, porque tu não tira energia da água. Quando tu metaboliza a glicose, querida, na respiração das tuas células, porque a glicose não é o único combustível da respiração celular, é o principal, que é o mais fácil de ser utilizado pela célula. Quando se metaboliza essa glicose, dela sai energia? Sim, sai energia na nossa respiração celular. Ora, magrão, queridos alunos, se eu te dou essa informação, que a glicose que eu como, dela eu tiro energia na minha respiração celular, é porque a respiração celular é um processo que é chamado de exotérmico. Só que eles não vão chamar de exotérmico na prova, vão chamar de a respiração celular é uma reação exergônica. Ô, professor, fala, negão. Quer aparecer? Eu não. Não preciso. Eu quero que tu olhe para a questão enquanto teu colega do lado que escolheu o cursinho está suando, tu está feliz da vida. Por quê? Porque eu estou embaixo do ar-condicionado. Não, Magrão, em química, quando sai energia de uma reação, ela não é chamada de exotérmica? Sim ou não? Química. Se eu digo para ti, paixãozinha, que na hora que as minhas células, Carvalho, pegam a glicose e dela tiram energia, é porque a reação é exotérmica. Só que em biologia, eles vão chamar de exoergônica ou exergônica. Mesma coisa. Mesma coisa. Por que, professor? Porque exo é fora. Eu estou tirando energia da glicose. Mas diz o bom português, a língua portuguesa, que se eu tiro a energia da glicose na respiração, é porque a glicose tinha energia para ser tirada. Porque não tem como sair energia sem antes ter entrado energia. E a energia que sai da glicose é a mesma que entrou. Sai via respiração, entra via fotossíntese. Já tinha gente pensando, mas ele estava dando fotossíntese, agora começou a dar respiração. E não tinha acabado todo o tempo, porque ele fez esse pequeno da respiração. Magrão, para te mostrar que o alimento, que é a matéria orgânica, a glicose, que é fabricada na fase escura da fotossíntese, é a mesma glicose que nós buscamos, por exemplo, ao comer um pão. Ao comer um pão, a gente tira a energia da glicose que está na farinha do pão, porque o pão tem amido. Amido é feito de glicose. Tá, mas é aquela glicose ali que a gente... Tá, vamos supor um pão. Quem tem? Assim, vamos supor um pão, que como hoje vendi um pão. Mas quem tem? Vamos supor assim um pão, um cacetinho, por exemplo. Tá, um pão? Tá, cacetinho. Vamos supor assim um pão. Tá, pão. Tem amido? Tem. Aí o que acontece com o amido? O amido na tua boca vira maltose. Aí tu engole. Aí a maltose no teu intestino delgado vira glicose. Aí a glicose entra no sangue, graças à insulina. Né? Graças à insulina, porque é a insulina que faz a glicose sair do sangue. Ou seja, então por isso que os diabéticos que têm problema de insulina, a glicose circula no sangue. Claro. Por isso que o diabético não pode comer pão. Claro. Mas eu quero ser diabético. Ou sou meu pai, pegou diabético. Foi? Meu
pai foi visitar a irmã dele uma vez e voltou diabético. Pegou, né? Diabetes, pegou. Não se pega diabetes. Já ouviu falar em diabetes? É óbvio, né? Casou com Pedro. Ela é diabetes. Glicose. O senhor está a me dizer que na fotossíntese entra energia na glicose? Sim. Por isso que a fotossíntese, ao contrário da respiração, ela é uma reação endotérmica. Endotérmica. Só que eles não vão falar em endotérmica, mas eles vão falar em endoergônica. Ah, não. Eu acho que eu li essa palavra aqui no meu livro, professor. Sim, abaixo da equação, na primeira linha. Abaixo da segunda equação que vocês escreveram aí na primeira linha. Abaixo da segunda equação que vocês escreveram aí, a primeira linha. Abaixo da segunda equação. Tem duas equações. A segunda, a completa. Na primeira linha fala em reação endoergônica aí. Fala ou não fala? Trata de pintar. Agora, trata de pintar e trata de entender o que está escrito aí, né? A fotossíntese é um fenômeno de oxirredução endoergônica. O que quer dizer isso? Que durante a fotossíntese ocorrem reações de oxidação e de redução. Até porque se há uma oxidação, tem que haver uma redução. Não tem como estudar uma coisa separada da outra. Se tem alguém se reduzindo, tem alguém se oxidando. Isso é química. Ox, redução, redox. Nunca tiveram essa matéria, não? Não. Durante a fotossíntese, Magrão, existem reações de oxirredução, sim. E ela é caracterizada por ser uma reação endo ou exo? Aqui é a resposta. Se na hora de montar a molécula de glicose eu acumulo energia, é endo e não exo. Quem é exo é quando tira. Olha aqui. Que energia é esta? Qual é a energia que está na glicose? Energia química. E quem cedeu foi o ATP. Mas de onde é que vem essa energia química? Da energia luminosa. Tá, então eu vou dizer que na glicose tem energia luminosa. Ah, é? Tu te julga um vagalume, Magrão? Come glicose e fica iluminado? Não, mas tu pode dizer para os teus pais em casa: pai, a energia que eu estou tirando da glicose no meu metabolismo celular, no meu processo de respiração, que começa no citoplasma e acaba nas minhas mitocôndrias, é a energia luminosa que foi transformada em energia química e armazenada nos elementos da glicose. Teu pai não vai pensar que está fumado, basta dizer para teu pai que foi eu que te ensinei isso. Professor Carvalho, o senhor repita isso, que foi muito sério o que o senhor disse. A energia luminosa que a planta pega graças à clorofila, ela transforma em energia química e coloca aqui. Então diga meu F. Durante a fotossíntese ocorre uma transformação de energia luminosa em energia química, que fica acumulada na glicose. Meu F. Durante a fotossíntese ocorre uma transformação de energia. Isso é, energia luminosa é transformada em energia química, que fica armazenada na glicose. Logo, a fotossíntese, que é um processo de síntese de glicose, é uma reação exoergônica. Sim ou não? Sim ou não? Que sim, criatura! Se eu estou dizendo que é um acúmulo de energia, como é que vai ser isso? É endo. A fotossíntese é endo. A fotossíntese é endo. A respiração é exo. E da respiração sai, a fotossíntese entra. Queria ir na frente e apertar só a mão. Não precisa. Não precisa. Já está tudo na mensalidade. Pensa nisso, pensa nisso. Quer ver que tu vai errar agora? Quer ver que tu vai errar agora? What is this, Luz? What is this, Luz? What is this, Luz? O que é luz? Ah, bom, eu não faço inglês, faço espanhol. Então vai no espanhol. O que entendes por luz? O que entendes por luz? Magrão, luz é um fator que influencia. Influência.
Influencia. Influência. Não. Eu tenho. É um fator que influencia a velocidade da fotossíntese. Ou só um pouquinho. Velocidade da fotossíntese. Ou só um pouquinho, querido. Fala. Eu posso dizer que a luz é um fator que influencia a velocidade da fotossíntese. Tu não tá vendo que tá no quadro desse escrito? Pois é, mas é que tem um troço gozado aqui no meu livro. Deixa o livro em qualquer lugar. Tem um gráfico aqui no meu livro. Ai não, só que me falta é a interpretação de gráfico também em biologia. Claro. Só que os gráficos de biologia, como esses que estão aí, são ridículos. O cara que não souber interpretar esses gráficos, não me vai fazer vestibular. Vai pra casa. Dá licença, professor. E aí tu vai, senhor disse? Porque eu não tenho nem ideia como é que se interpreta. Bom, primeira coisa, o gráfico mostra a relação da velocidade da fotossíntese, levando em conta a intensidade luminosa que a planta recebe. Veja, o gráfico é mais ou menos assim. E aqui tem uma letra C. Não é mais ou menos aí? Tem aí? Sim ou não? Olhando para este gráfico, porque a prova vai dizer assim, ó. Pela análise do gráfico acima. Quando eles dizem análise do gráfico acima ou abaixo, é daquele que eles deram, não que tu tem no livro do Mauá. Pode até ser o mesmo. Porque vai que eu te dou esse gráfico aqui e cai um diferente lá. Tu tem que analisar o dele, não o meu. O que tu tá querendo dizer com isso? Porque tem um gráfico que relaciona a velocidade da fotossíntese com a luz, onde eles podem fazer assim, ó. Tá? Não é o meu. O meu não tem essa coisinha pra baixo aqui. Então não tem o quê? Aquela parte de baixo ali. Olha para o meu gráfico. Pela análise do meu gráfico, podemos afirmar que a alternativa A. Quando uma planta recebe uma intensidade luminosa baixa, a sua velocidade da fotossíntese é alta. Tá certo isso ou não? Quer fazer o favor de olhar para o gráfico, Vitor? Quando a planta recebe uma intensidade luminosa baixa, pouca luz, como é que está a velocidade? Esta. Isso aqui é zero, aqui é baixo. Aumenta a luz. Aumenta a velocidade. Aumenta a luz. Aumenta a velocidade. Aumenta a luz. Aumenta a luz. Aumenta a luz. O meu gráfico mostra que, a partir de uma certa intensidade, ponto, viu, F? F, o meu gráfico não mostra isso. O meu gráfico mostra o quê? Que a partir de uma certa intensidade luminosa, a velocidade passa a ser constante, mesmo havendo aumento de luz. Sim ou não? Como se chama esse momento? Ponto de saturação luminoso da planta. Saturou de luz. Nesse momento aqui, that moment, nesse momento aqui, ó, a esta intensidade luminosa aqui, saturou. É porque a planta chegou no seu ponto de saturação. Eles vão chamar lumínico. Tanto faz lumínico como luminoso, ou ainda fótico. É a mesma coisa. Não te assusta, como diz o Gaudério. Não nos assustemos.
Se a bola vier por baixo, pulemos. Se vier por cima, se abaixemos. O problema é se vier pelo meio. Aí se ralemos. Magrão, quer ver o perigo que tu tá passando, Magrão? Diga meu F você. Toda planta tem o seu ponto de saturação luminoso. Sim, verdadeiro. E esse ponto equivale a uma intensidade luminosa tal que a velocidade a partir daí não se altera mais, permanecendo constante. Sim. E esse ponto é igual para todas as plantas. Aí está o erro. Cada planta tem o seu ponto de saturação. Tu pode saturar com uma intensidade luminosa menor que eu. Tu já pode saturar com uma intensidade luminosa maior que a minha. O ponto de saturação varia de planta para planta. Mas que toda planta tem o seu, tem. Você tem um retângulo vazio do lado ali? Tinha. Eu tinha porque eu colei as minhas figurinhas repetidas do Tafarel. Ai, Magrão, Copa do Brasil, velha, essa aí, hein? Eu tenho 12 Tafarel. Vocês lembram que tinha aquele álbum da Copa do Brasil? Ou da Copa do Mundo, melhor Copa do Mundo, a última? Tu abriu o pacotinho, só dava Tafarel. Fiquem, sintam-se à vontade para vocês escreverem nesse retângulo. Por isso eu deixei aí o que vocês entendem por ponto de saturação luminoso, enquanto eu preparo o autografo. Sim? Vão escrevendo aí. Bom? Por favor. Por favor. Eu quero assim, ó. Magnânimo. Dentro da sua sapiência, por senhor ser considerado o maior da América Latina, o senhor poderia fazer a gentileza de digitar para nós, por favor? Não, fala aí, pede. Olha o que é o troço. Eu seria errar, mas não vou me rebaixar. Tá bom, eu vou digitar. Anota aí então. Ponto de saturação lumínica. Ô, só no ano que vem, já bota escrito pra gente não precisar escrever. Tu não vai estar aqui o ano que vem, Vitor. Se não tivesse conta, criatura. Mas é melhor que tu já botar. Vai que não esteja aqui. Mas não vai estar. Tu vai estar lá na URGS, que é o destino de a maioria dos quer que não quer ir para a URGS. Não querem. Vocês querem o quê? Santa Maria? Ó, legal. Tá. O que mais? Santa Catarina? Para mim tudo que é santa. Quando tiver santa eu volto. Só eles podem me ajudar. Então vamos lá. Anota aí. Ponto de saturação lumínico. 2 pontos. Sim, mas afinal é um ponto ou são 2 pontos? Não, ponto de saturação lumínico. 2 pontos. Sim, mas aí não dá. Se o senhor diz ponto de saturação lumínico e diz 2 pontos, não, isso dá. Mas é que são 2 pontos. Não, é um só. Então bota aí, ponto de saturação lumínico. 2 pontos. Só podia pedir um favor para o senhor? Não dá para substituir isso por tracinho? Tá, bota aí, tracinho, para não confundir. Ponto de saturação lumínico, tracinho. Consiste. Ai, logo consiste, eu não sei escrever. Bota trata-se. Isso que é fácil, escrever consiste? Consiste no momento da fotossíntese onde? Consiste no momento da fotossíntese onde? Não devia estar digitando, Vitor. Consiste no momento da fotossíntese onde? Eu vou encher o saco de vocês para vocês já memorizarem hoje, tá? Consiste no momento da fotossíntese onde? A partir... Separado, por favor. Como é que eu vou saber que a partir é separado? Não está mandando partir? Partir é separado. Mas não é? Como é que eu vou saber se eu escrevo a partir junto? Partir? Separado, então. Separado. Ponto de saturação lumínica. Então assim, consiste no momento do processo da fotossíntese onde a partir
de uma certa intensidade luminosa, onde, a partir de uma certa intensidade luminosa, a velocidade passa a ser constante. Vírgula. Atingindo o seu valor máximo. Vírgula. É muita vírgula no mesmo parágrafo, nada diz que não pode. E eu com isso. Você entendeu? Já me perdi. Bem feito, funciona, só fica fazendo palhaçada, você perdeu. Bem feito pra ti também, que eu esqueci o resto. É mesmo, me ralei junto. Fica feliz porque eu me perdi. A partir, como é que é? Que letrinha aí, legal. Ponto de saturação lumínico, não é lumínico, é lumínico. Eu tô lúmico, não é lúmico, é lumínico. Você também escreveu errado ali. Ponto de saturação. Não dá pra ver o que você já está escrevendo? Põe letrinha danada nisso, criatura. Aqui, paixão. Ponto de saturação lumínico consiste no momento da fotossíntese onde, a partir de uma certa intensidade luminosa, a velocidade passa a ser constante, vírgula, atingir o seu valor máximo. E, daí por diante, não precisa mais atingir o seu valor máximo, ponto. Eu já disse que ela é constante, né? Pensei, daí por diante fica constante. Ia ser uma redundância ou um pleonasmo. Então não. Bota esse ponto. Repete a frase. Ponto de saturação lumínico consiste no momento do processo da fotossíntese, onde, a partir de uma certa intensidade luminosa, a velocidade passa a ser constante, após ter atingido seu valor máximo. Entenderam ou não? Posso lavar minhas mãos? Bom, outra coisa é o gás carbônico. A velocidade da fotossíntese pode ser regulada pela concentração de gás carbônico. Não é comum eles exigirem que tu saiba qual é o teor normal de gás carbônico no nosso ar atmosférico. Eles dão 0,03%. Aí no livro. Magrão, tu não precisa decorar, mas quem quiser, 0,03% é o teor de gás carbônico no ar atmosférico. É baixo. Ô senhor, aquele Czinho ali, deixa ele ali. Tu botou porque ele botou, então tu não sabe explicar quem é aquele C. Deixa ele ali. Não sabe. Olhando para o meu gráfico, podemos afirmar que, quando a concentração de gás carbônico recebido pela planta é baixo, a velocidade da fotossíntese é baixa. Tanto é que, aumentando-se a concentração desse gás, aumenta a velocidade até chegar num determinado momento a uma certa concentração que a velocidade atinge o seu maior valor, passando a permanecer constante, mesmo que se continue dando gás carbônico à planta. Porém, olhando para o gráfico, num determinado momento, a uma certa concentração, verificamos que a velocidade começa a diminuir. Ponto. Tá certo o que eu falei? Perfeito. O gráfico mostra isso. A pergunta é, por que diminui? Só volta para o gráfico da luz. Por quê? Eu entendi. Você está me dizendo assim, ó, a luz, vamos falar da luz primeiro só, a luz é mais interessante, a luz. A essa intensidade luminosa, a velocidade é máxima, certo? Daí por diante, continue dando luz, a velocidade não supera mais, certo? Quando a concentração de gás carbônico é baixa, a velocidade é baixa. Aumenta, até chegar aqui. Eu posso dizer que aqui é o ponto de saturação de gás carbônico? Pode, mas não existe essa expressão, mas pode, não está errado. A velocidade é máxima. Continue dando gás carbônico, a velocidade ficou a mesma. Continue dando gás carbônico, a velocidade ficou a mesma. Continue dando gás carbônico, a velocidade ficou a mesma. Quando chegou mais ou menos aqui, eu vejo que a velocidade, a essa concentração aqui, ó, a velocidade daí por diante começa a diminuir. A pergunta é, por quê? Por que quando eu aumento demais a concentração, diminui a velocidade? Resposta muito simples. Uma planta submetida
uma planta submetida a uma concentração muito alta de gás carbônico, este passa a intoxicar a planta. Porque o gás carbônico em altas concentrações é tóxico. E a planta começa a ter dificuldade em processar respiração celular. A planta não consegue respirar. Quando o teor de gás carbônico no ambiente se eleva de tal maneira que esse gás passe a ser maior do que o gás oxigênio, a planta começa a ter problemas de respiração. Até porque o gás carbônico vai ser absorvido em tão grande quantidade que vai reagir com a água dentro da planta e vai formar quem? Ácido carbônico, que em excesso é tóxico. E a planta terá dificuldades em manter a velocidade e ela despenca. Por que essas caras? Porque pode matar a planta. Sim. A planta pode morrer por asfixia. Isso aí, professor, seria sim uma coisa muito importante a gente saber? Sim. Então escreva. Antes disso, me diga VF. Planta precisa de gás carbônico para fazer fotossíntese. VF. V. Esse gás é usado na fase escura, na síntese de glicose, segundo as reações de Rilo, ciclo de Calvin, onde o gás carbônico sofrerá uma redução, graças ao NADPH2, e vai ter energia acumulada na glicose que vai ser formada, graças ao ATP, numa reação endotérmica. Ou endoergônica, sim ou não? Sim. Esse gás carbônico em baixa concentração, ele é tóxico à planta. Em baixa concentração, faz com que a velocidade esteja lá em cima. Quando a concentração desse gás é baixa, a velocidade é baixa. Aumentando, aumenta a velocidade. Até chegar um momento que a velocidade é plena. Daí por diante permanece constante, mesmo que aumente o gás. Até chegar um momento que eu observo que a velocidade começa a diminuir. Porque aí quando começa a diminuir, é sinal que a concentração desse gás está muito alta. Começa a intoxicar a planta. E uma planta intoxicada não tem como manter a velocidade lá em cima. Sim ou não? Tem? Sucesso sim? Ah, sim? Não tem. Certo, então vamos anotar. Vamos anotar. Ah, isso eu fico tão feliz. Por quê? Porque vai bater. Você fica me entendendo? Bota assim, ó. Pela análise do gráfico ao lado, Deus se deve também, não vou também. Pela análise do... Levou o nome da professora, querida? Como é o nome? Paula. É Colégio de Santa Catarina. Ela está lá ainda, será? Tá, eu vou ligar para ela. Sério mesmo. Vou ligar mesmo. Olha, pega alguém que está aqui. Tu acha que tem alguma chance de conseguir falar com ela? Tá bom. Ela me conhece, querida, ou não? Será que ela não assiste a RBS TV? Bom. Anota aí! Como é que é? Pela análise do gráfico ao lado, verificamos que em altas concentrações de gás carbônico, Pausa, para ler esse bilhete. Olha a criatividade dos certos alunos. Professor, sobre aquele negócio de nutriente e alimento. Mulher é nutriente? Pois se eu ficar uma semana com uma só, eu também fico sem força depois. Quem falou essa, né? Só na verdade tem pessoas que conseguem sobreviver só bebendo água e ficando no sol. Vocês viram aquela mulher no jogo? Aquilo ali é truque, né? Não vai viver só de água e sol. Como se ela tivesse cloroplasto, fizesse fotossíntese. Aquilo ali tem alguma coisa por trás, Pedro.
vamos entender. Vamos entender. Pela análise do gráfico ao lado, verificamos que em altas concentrações de gás carbônico, a velocidade após ter atingido seu maior valor, a velocidade após ter atingido seu maior valor, a velocidade após ter atingido seu maior valor e ter permanecido constante por um certo tempo, vírgula, a velocidade após ter atingido seu maior valor e ter permanecido constante por um certo tempo, vírgula, a velocidade após ter atingido seu maior valor e ter permanecido constante por um certo tempo, vírgula, a velocidade após ter atingido certo valor, aliás, valor máximo, né? Seu maior valor e ter permanecido constante por um certo tempo, vírgula, diminui, pois a planta passa a estar intoxicada. Abre parênteses. Pois a planta passa a estar intoxicada. Abra parênteses. Forma-se em excesso ácido carbônico. Pode cair isso. Forma-se em excesso ácido carbônico. Excesso. Forma-se bastante ácido carbônico. E ácido carbônico, você escrever, né? Fecha parênteses. E ácido carbônico em excesso é tóxico, né? É o que, professor? Tóxico? Ô, senhor, Porto Alegre é muito quente? É, bem mais do que aqui. Ah, tá. Por que tá perguntando isso? Não, só queria saber. Não, tem algum motivo, né, Cadu? Você tá perguntando isso? É, porque sabe o que é, senhor? Assim, ó, no verão eu vou fazer vestibular, tá? Certo? E disseram que a velocidade da fotossíntese também sofre influência pela temperatura. Claro! A temperatura é um fator importante que influencia a velocidade. A última vez que veio a temperatura influenciando a velocidade, veio o gráfico mais ou menos assim, ó. CO3, né? Mais ou menos esse. Parecido com o que tu tem aí, parece um corcovado, tá? Magrão, esse gráfico, ele me mostra muitas coisas interessantes. Por exemplo, que tem uma determinada temperatura, que eu vou jogar essa aqui, ó. Ó. Onde a velocidade da fotossíntese é plena. E eu observo que até chegar aqui, conforme eu fui aumentando a temperatura, foi aumentando a velocidade. Ó, até chegar no valor máximo. Mas eu observo também que passou desse valor, a tendência pelo gráfico é haver uma diminuição da velocidade. Sim ou não? Bom, então vamos trabalhar essa questão. Primeiro, qual é a temperatura ideal para que a velocidade seja máxima? Casa dos 35 graus. Celsius, não. Então fala mais graus Celsius, tá? Olha, se fala graus Celsius, não se fala mais graus centígrados. É errado falar graus centígrados. 35 graus Celsius, porque tem graus Fahrenheit e tem graus Kelvin. Já ouviu falar nisso ou não? Centígrados não, tá? Não fala mais graus centígrados. Qual é a temperatura hoje? 35 graus centígrados. Não, diga 35 graus. Se quiser especificar qual é a unidade que está trabalhando, diga Celsius. O dia que o termômetro marcar 30, já marcou 35 graus em Caxias já? Já? Aqui é terra do frio, né? Vocês vão ver o inverno agora, vocês vão ver a Galeria Sibéria aqui. Vamos à galeria aqui, a Galeria Sibéria. Eu nunca vi uma galeria com serração. Eu, primeira vez que eu conheci Caxias, serração dentro da galeria. Vocês vão ver, emenda aqui com a Pinheiro, né? Júlio e a Siribu, uma serração que tu enxerga da galeria. Os ex-alunos lembram disso, tem dia que é terrível, que uma umidade que ela respira água. O que, Catura? Vocês vão ver. Magrão, esse dia eu estou andando em Porto Alegre, calor.
digital estava 35 graus. E tinha uns alunos comigo ali, né? Na frente, caminhando, né? Aí eu disse assim para eles disseram para esse Márcio, olha a temperatura 35 graus, que calorão que tá. Eu falei, para nós está alta a temperatura. Para as plantas, é a temperatura ideal para que a velocidade da fotossíntese seja o maior valor possível. Eles disseram, eu falei, querida, essa temperatura é ótima, é considerado ótimo. A essa temperatura, as plantas ali, ó, tu pensa que elas estão sofrendo? Pelo contrário, a taxa de fotossíntese dela está lá em cima. Aí nós passamos pelo termômetro. Aí voltamos, já estava 40. Questão de 2 minutos. Aí as meninas e os meninos estavam comigo e disseram assim, ó, pá, imagina se 35 já era bom, 40 então agora, nossa senhora. Eu falei, aí que tá, querido. Passando disso, 40 já é bravo. A planta começa a sofrer. A velocidade já não é a mesma. Mas não levou 3 minutos, já estava 43. Porto Alegre assim. 43 graus. Eu disse para os coleguinhas que estavam ali, queridos, a esta velocidade, aliás, a esta temperatura, a velocidade está despencando. E se chegar na faixa dos 50 graus, a fotossíntese praticamente para. Como é que eu sei disso, querida? Porque na faculdade nós fizemos testes. Mas a gente sabe assim, se a fotossíntese parou ou não parou? Se a planta parou de liberar oxigênio, porque parou a fotossíntese. Se a gente faz no laboratório, a gente começa a recolher oxigênio. Se parou de fazer oxigênio, pode estar morta, pode estar morta ou não. Ela parou. Como é que se sabe que as temperaturas altas influem no rendimento? Porque as enzimas não suportam temperaturas altas, queridos. Elas sofrem tanto que sofrem o que nós chamamos de química de desnaturação. Queridinha, não chamei nenhuma vez de X-Pita hoje, né? X-Pita. Temperatura baixa, as enzimas do estroma não conseguem atuar, querido. Por isso que a velocidade é baixa. Quando a temperatura está muito baixa, as enzimas estão encarangadas. Não vai me botar isso com a prova discursiva. Só para uma analogia para entender. Imagina um dia frio. Que é uma enzima, tá? Eu sou uma enzima. Dia frio. Menos 1 grau. Menos 1 não. Bota 1 grau. Alguém tem vontade, Magrão, de tirar as mãos do bolso e escrever com 1 grau de temperatura? As enzimas a mesma coisa, elas não têm vontade de trabalhar, está muito frio, elas ficam encolhidinhas. Aí começa a aumentar a temperatura. – 35 graus. 37. 40. 50. Como se chama isso? Que viadagem! Como se chama isso? Desnaturação. Frio demais, elas estão inibidas. Calor demais, desnaturadas. O que é uma enzima desnaturada? É aquela que abandona os pais. O que é uma enzima desnaturada? Destruída. Anota aí. Você não vai ficar pela metade, o gráfico. Quer ver o vídeo lá bem? Não. Minha mãe sempre dizia o que pode fazer hoje, pode fazer depois. Anota aí. Temperatura baixa. Bem objetivo então. Temperatura baixa, 2 pontos. Temperatura baixa, 2 pontos. Velocidade baixa. Abre parênteses. Abre parênteses. Enzimas que atuam no estroma encontram-se inibidas. Temperatura baixa, velocidade baixa. Motivo: enzimas que atuam no estroma encontram-se inibidas. Bem didático. Temperatura baixa, velocidade é baixa. Por quê? Porque as enzimas que atuam no estroma se encontram inibidas. Temperatura ótima. 2 pontos. Entre parênteses, 35 graus. Média, isso é média. Velocidade máxima. Eu vi esse filme. Não é filme. Velocidade máxima.
Agora, temperatura elevada. Acima dos 40, em parênteses. Acima dos 40. Temperatura elevada. Acima dos 40. Diminui a velocidade. Cai a velocidade. Despenca a velocidade. Dois pontos. Aliás, ponto e vírgula. As enzimas que atuam no estroma sofrem desnaturação. As enzimas que atuam no estroma sofrem desnaturação. Então tu cuida, tá? Me faça uma frase errada. Temperaturas baixas, velocidade baixa. Motivo? Enzimas que atuam no estroma sofrem desnaturação. Frase errada. Temperatura baixa não desnatura e vive. Tá? Não me troca as bolas? Então tá. Continuamos semana que vem, se Deus quiser.